espanhóis, já era um Madrid mundial. Do argentino Di Stéfano ao húngaro Puskás, o francês Raymond Kopa, derrotado defendendo o Reims naquela primeira final e contratado depois. Tínhamos os melhores jogadores do mundo, que jogavam por eles e também pela equipe. Entre eles, o espanhol Francisco Gento. O recordista de títulos até hoje. O único jogador a conquistar por 6 vezes a principal competição de clubes da Europa. O Real Madrid tinha uma grande torcida por trás, um grande desejo de vitórias, de se entregar no campo e fora do campo. Essa vontade explica os títulos conquistados. A constelação de Madrid acabou impedindo o triunfo de um brasileiro pioneiro. Logo na segunda decisão da Copa dos Campeões, o Real recebeu em casa a Fiorentina. Sabe quem era o cara da ousadia e alegria nos anos 50? No começo da Liga dos Campeões? Julinho Botelho. E já levava uma marca brasileira, o drible. Julinho foi um grande atacante que brilhou na Portuguesa e no Palmeiras antes de virar ídolo na Itália. A Fiorentina, ela estava montando uma grande equipe, né? E o técnico da Fiorentina, Fulvio Bernardini, falou para o presidente Enrico Beffani: se nós contratarmos Julinho Botelho, seremos campeão italiano. Porque ele tinha visto meu pai jogar na Copa do Mundo na Suíça em 1954, na partida Brasil e Hungria. Ele chegou em 1955, né? Jogou a primeira temporada 55-56, consagrando-se já campeão italiano. Disputou no ano seguinte a Champions League, se transformando vice-campeão europeu. Este é Julinho, o mais destacado elemento do ataque italiano. A derrota em Madrid foi um espinho na garganta que Julinho carregou para o resto da vida. Ele sempre falava assim: fomos prejudicados, perdemos o título naquele pênalti que não existiu. E 60 anos depois, com a tecnologia do nosso tira-teima, é possível ver que Julinho tinha razão. E o árbitro decreta o máximo castigo. E Stéfano se encarga de transformá-lo em gol. E aí a Fiorentina acabou partindo para cima do Real e aí veio tomar o segundo gol. Mesmo derrotado, Julinho entrou para a história. O primeiro brasileiro a disputar uma final de Liga dos Campeões. Julinho é uno de nós, Julinho é uno de nós. É linda. Ironicamente, o clube que impediu o título inédito de Julinho tentou contratá-lo, mas não houve acordo com a Fiorentina. 2 temporadas depois, Julinho voltou para o Palmeiras. No mesmo período, o Real faturou mais 2 Copas, vitórias sobre o Milan e novamente o Reims, que tinha o artilheiro da Copa de 58, Jules Fontaine. O Real era bom em todas as frentes e ainda tinha o Di Stéfano. Ele marcou o segundo gol. Eram jogadores extraordinários. O Reims perdeu o título pela segunda vez, mas recontratou o Kopa. Assim foram abertas as portas da Europa para um outro jogador vindo do Brasil. Eu fui parar no Real Madrid por intermédio do Freitas Solis, porque o Freitas Solis treinava o Flamengo no Rio e eu jogava no América. E ele sempre me queria levar para jogar no Flamengo, mas o América não me deixava. E ele veio a treinar o Real Madrid e ele foi e aconselhou que me fosse buscar me disse: lá no Rio é um jogador chamado Canário que vem bem para o Real Madrid. Do América do Rio para o Real Madrid, o voo definitivo de Canário. Desde então vive na Espanha, o que explica o forte sotaque de Darcy Silveira dos Santos, hoje com 80 anos. Ele recebeu a equipe do Esporte Espetacular em Saragoça, cidade para onde se mudou em 1963. Quando chegou a Madrid em 59, o Real já era tetracampeão europeu.
E formou ao lado de Del Sol, Di Stefano, Puskás e Gento, um dos maiores e mais temidos ataques da história. Nós tínhamos um equipaço, jogava muito bem, marcava muito gol, não perdíamos quase nunca, na verdade é esta. No elenco também estava o já campeão mundial Didi, eleito o melhor jogador da Copa de 58. Pelé para Didi, livre, sacado na esquerda. Didi tenta ir pelo meio, quer mais uma pinta, mais outra. Muitos se perguntam até hoje como um cracaço, como Didi não conquistou espaço naquele time. A verdade que aconteceu mesmo é que Di Stefano nunca ia querer um outro ídolo maior do que ele. Isso era impossível para o Di Stefano. Mas para Canário, ex-companheiro de Real, o motivo foi outro. O que passa é que Didi não se acostumou muito aqui ao clima, porque um jogo no Santiago Bernabéu que me deu pena. Nós começamos a jogar e começou a nevar. E ele, quando terminou o jogo, foi correndo, o que ele fez? Ele abriu a água quente e meteu a mão debaixo da água quente. Canário, ao contrário, se adaptou rapidamente. O camisa 7 teve papel importante nos 7-3 do Real Madrid sobre o Eintracht Frankfurt, com 4 gols de Puskás e 3 de Di Stefano. Naquele jogo eu não marquei, mas eu dei 2 gols. E hoje em dia a televisão bota esse jogo porque foi a melhor final da Copa da Europa. A fama daquela equipe toda de branco, reunindo talentos do mundo inteiro, já tinha cruzado fronteiras e atraía multidões. Portugal, que fez o primeiro jogo da Liga, foi também o responsável pelo fim da sequência de conquistas daquele time do Real Madrid. A primeira vitória na Europa de uma geração, de um país que interrompe o Real Madrid com 5 seguidas. Benfica e Barcelona. Depois de 5 edições seguidas, o Real Madrid não estava na decisão. E a culpa foi de um brasileiro. Eu tive a felicidade de determinar o fim do reinado do Real Madrid nos campeonatos europeus. Evaristo se tornaria ídolo eterno do Barça por ter marcado o gol que eliminou os arquirrivais em 1961. Numa jogada de lateral, do nosso lateral, ele fez um cruzamento e eu que vinha chegando na área, senti que não chegaria com os pés correndo. E então me lancei no ar. Mas o Barcelona de Evaristo não resistiria ao Benfica. A vitória dos portugueses por 3-2 na decisão de 61 marcava o começo de uma nova era, a Era Benfica. No ano seguinte, mais uma conquista diante de um gigante espanhol. 5-3 sobre o Real Madrid, com 2 gols de um garoto nascido em Moçambique, na África, e que mudaria para sempre a história do futebol português. Eusébio. É o início da consagração de um dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial, chamado Eusébio. O fim de um reinado a nível mundial, Alfredo Di Stefano, e o princípio de um jogador que veio a rivalizar com Pelé, Eusébio. Foram 15 anos e mais de 600 gols pelo clube. Além de liderar a geração que conseguiu o melhor resultado de Portugal em Copas do Mundo, o 3º lugar, em 66 na Inglaterra, onde Eusébio foi também o artilheiro da competição, com 9 gols. Depois de Espanha e Portugal, a Itália. As peças voltam a se mexer no tabuleiro. A Europa tem uma nova capital da bola. Um campeão do mundo, meio brasileiro, meio italiano, faz história em Milão. José João Altafini, o Mazzola, campeão mundial em 1958, assim como Julinho Botelho, chamou a atenção do futebol italiano. Identificou-se tanto que se naturalizaria anos depois. Hoje vive em Turim,
onde recebeu nossa equipe e lembrou da decisão de 63 contra o Benfica, que buscava o tri. Nós entramos no vestiário e todo mundo dizia assim, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar esse jogo. Eu não estava entendendo, vamos ganhar esse jogo, estamos perdendo 1-0. Foram de Mazzola os gols do empate e da virada. Ha servito Altafini, solo davanti al portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini. No meu cartão de visita, eu tenho escrito Mundial, Campeonato Europeu, Campeonato Italiano, Artilheiro, aquela coisa toda. Me faltava uma, essa do primeiro brasileiro que fez o gol na final do Copa de Campeão. 2-1 para o Milan,